Graças, pais amados. Quantos amam Jesus aí? Dê um glória a Deus. Amém. Queridos, que igreja gostosa, que povo abençoado. É muito bom, porque a gente às vezes passa por vários lugares e vê o povo adorando a Deus do seu jeito, da sua maneira, mas adorando a Deus. Isso é tremendo. É muito gostoso saber que o mesmo Espírito que atua lá em Brasília, lá em Iporá, está atuando aqui. O mesmo Senhor está falando conosco. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 28. Abra sua Bíblia, deixa ela aí aberta em Mateus 28, no versículo 18. O tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é: qual a missão do cristão? Quem é um cristão aqui? Amém? O cristão, nós denominamos um cristão aquele que recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Aquele que creu que Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, morreu na cruz por amor a nós, para nos salvar, e essa pessoa decidiu entregar a sua vida a esse Senhor e viver aqui nessa terra para a glória do seu nome. Se batizou como forma de confirmar a sua fé. Amém? Temos cristãos aqui? Amém. Então, pergunta assim para o seu irmão: qual a sua missão como cristão? Aí eu te pergunto: você sabe qual a sua missão como cristão? Amém. Vamos falar sobre isso. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que sim, que tem queimado no meu coração nos últimos meses. Eu tenho enxergado com muito mais clareza qual é a vontade de Deus para mim. Eu conheci Jesus há 38 anos atrás. Sou pastora há pelo menos 20 anos. E eu sei que Deus já fez muito na minha vida. Eu sei que Deus já me usou como canal para abençoar muitas pessoas. Mas os últimos 3 anos na minha vida têm sido anos assim de renovo com Deus, tratamento de Deus na minha vida. E para dizer assim mais claramente, nos últimos meses, Deus tem consertado o foco da minha vida cristã. Quem esteve aqui no encontro profético, o último agora? Nós estávamos lá numa manhã e os pastores foram pregando e desafiando irmãos a irem à frente, entregar suas vidas para a obra missionária, para fora do Brasil. E eu estava ali no meio daquela unção, e eu comecei a dizer: Senhor, eu nunca senti um chamado missionário. Teve um determinado momento que eu fiquei assim até meio constrangida, porque foram tantas pessoas à frente. E eu falei: Deus, eu não quero ir lá na frente simplesmente para responder. Eu estava ali com toda a igreja, que eu sou pastora. Vários irmãos da nossa igreja foram lá na frente, choraram, se prostraram.
E eu estava lá no meu lugar, sentindo profundamente a presença de Deus. Mas eu não poderia ir lá na frente e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu quero ir para o Camboja. Eu estou aqui, Deus, porque eu estou sentindo que eu quero ir para a África. E aquilo foi me incomodando. A tal ponto que eu comecei a rever meu coração e dizer: Senhor, será que algum dia o Senhor me chamou para a obra missionária e eu endureci o meu coração e não fui? E naquela hora, o Espírito Santo falou comigo: eu nunca te chamei para ir às nações, mas eu te chamei para fazer missões. E aquela hora o Espírito Santo foi ministrando que o ide do Senhor, que está aqui em Mateus 28:18, era para mim, no local, no lugar que Ele havia me plantado. Onde eu fui plantada, em Brasília, em Planaltina, no Arapuanga, ali, naquele local, Ele jamais Ele iria permitir que eu estivesse ali sem falar para o outro, para as pessoas que estavam do meu lado, desse amor. Quantas vezes, irmãos, mesmo como pastores, nós perdemos a rota. Nós começamos a dar valor a coisas, a programações, a estratégias de fortalecimento, de crescimento da igreja. Mas isso Deus falou comigo. Você precisa enxergar as pessoas que estão na sua frente. O seu primeiro chamado é falar do meu amor para outras pessoas. Nossa igreja nunca foi uma igreja muito evangelística. Nós sempre nos resguardamos, nos escondemos atrás do... eu não sou muito de ganhar, eu sou mais de cuidar. E nesse sentido, quem me conhece, eu sou, e o meu marido também foi, um pastor de cuidar, de fazer discípulo, de trazer amadurecimento, de levar as pessoas ao crescimento. E eu dizia muitas vezes para os meus discípulos: eu não sou de ganhar, eu sou de cuidar. E naquele dia ali no encontro profético, o Senhor falou comigo: não, você tem um chamado para falar do meu amor, porque esse chamado, ele é para todo cristão. Irmão, não existe essa: eu não sou evangelista. Quem é evangelista é o pastor Fábio. Eu sou mestre, eu sou profeta, não. Quando Jesus subiu, Ele comissionou os discípulos. Amém? Você é discípulo de Jesus? Então, o nosso primeiro chamado é de falar do amor de Deus, é de proclamar as boas novas, é de chegar na pessoa que está do nosso lado e se interessar por ela e dizer: olha, Jesus te ama. Você já ouviu falar da salvação? Posso te ajudar de alguma maneira? E isso... o Senhor falou comigo naquele dia: conserta a rota da sua vida, porque eu me desculpava em cima disso. Irmãos, e algo extraordinário começou a partir daquele dia a acontecer no meu coração. Sabe, eu comecei a enxergar as pessoas de maneira diferente. Começou a queimar no meu coração. Às vezes eu trabalho, eu sou enfermeira, eu trabalho em um hospital em Brasília, e eu estava ali com as minhas colegas, eu não tinha muito interesse de apresentar Jesus para ela, porque eu achava que o meu grande papel era lá dentro da igreja, cuidar dos líderes, fazer, organizar seminários, e Deus me cobrou isso. Ele redirecionou isso na minha vida. Então, deixa o Espírito Santo falar com você. Você foi chamado, em primeira instância, em primeira mão,
para ser testemunha do amor de Deus. O que Jesus fez na sua vida, Ele quer que você fale para outros, porque assim como você foi alcançado pelo amor de Deus, existem muitos outros esperando você enxergar o seu papel em Deus, que é levar as boas novas para aqueles que não conhecem a Jesus ainda. Amém? Você recebe isso na sua vida? Quando uma pessoa, querido, está para partir desse mundo, para morrer, se ela tem tempo, geralmente ela fala aquilo que está mais profundo no seu coração, aquilo que ela tem por excelência, aquilo que ela quer que alguém continue fazendo. Se um pai está partindo e ele tem a oportunidade de estar com seus filhos, com a sua esposa, ele chama e começa a dar conselhos, ele começa a dar orientações. Nós recentemente passamos por isso, né? Eu perdi o meu esposo de 37 anos de casamento. E nos últimos dias, era muito interessante, mesmo não estando tão lúcido, sentindo muitas dores, uma pessoa especial entrava no quarto. O Jonatas deve lembrar disso. O filho mais velho do Jonatas entrou no quarto, o Wallace, e o Zé Milton estava assim meio desorientado, não estava falando coisa com coisa. Irmãos, do nada, ele foi tomado por uma lucidez. O Wallace já estava saindo do quarto, indo em direção ao banheiro. O Zé Milton simplesmente disse, o Wallace. Chega o Wallace e assustou. Quando ele voltou, meu marido disse exatamente os conselhos que ele precisava ouvir. Porque por conhecer o Wallace, a gente sabia que aquilo ali era uma palavra de Deus para ele. E assim ele fez com vários outros irmãos que chegaram no quarto. Eu me lembro que o último domingo que eu falei com ele, que eu não sabia que era a última vez que eu falaria com ele, eu já estava me preparando para ir embora, porque eu tinha que estar no culto à noite. Quando eu estava saindo, ele pegou na minha mão e disse, Ilma, vamos continuar o projeto. Eu disse, amém, amor, vamos continuar o projeto. Ele insistiu, como que se dizendo, você não está entendendo. O projeto não pode parar. Vamos continuar o projeto. E aquela foi a última vez que eu falei com ele, porque quando eu voltei, no dia seguinte, ele já não estava mais lúcido, e aí, mais 4 ou 5 dias, ele veio a falecer, o Senhor o levou. Por que eu estou contando isso, queridos? Esse aqui, Mateus 28, 18, eram os últimos momentos, praticamente, de Jesus aqui na terra. E o que estava de mais forte no coração dele, ele passou 3 anos aqui no ministério, e ele falou do que era valoroso para ele. É como se ele estivesse resumindo, eu só vim aqui nessa terra para deixar essa missão para vocês. Vamos ler. Abra Mateus, já abriu, né? Mateus 28, 18. Está escrito assim, amados. A grande comissão. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, eu tenho autoridade para ordenar isso a vocês. Porque eu estive aqui. E essa foi a minha vida. Eu me entreguei às pessoas que estavam ao meu redor. Eu falei do amor, eu demonstrei o amor de Deus para elas. E agora eu estou morrendo e eu estou indo. Mas vocês vão continuar. E ele disse aos discípulos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso aqui, amados,
foi o coração do Senhor quando ele estava subindo. Irmãos, 37 anos de crente. Eu fiz Jocum. Jocum é missões. Mas sabe quando a ficha não tinha caído ainda? Eu achei que eu tinha sido chamada para cuidar, para organizar, para administrar, para projetar, para aconselhar, para dar umas cajadadas nos irmãos para eles crescerem. Eu sou profeta. Oh, Deus. Amém. O Senhor tem colocado algumas dessas graças sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Mas ainda não tinha caído a ficha de que, em primeiro lugar, eu tenho que obedecer isso aqui. Eu não posso trabalhar com 10 enfermeiras e nunca ter falado do amor de Deus para elas. Eu não posso ter apenas o nome de pastora e não estar ali querendo cumprir o que estava no coração de Jesus quando ele subiu. E isso tem sido restaurado na minha vida. E, consequentemente, eu tenho dito isso à igreja, nós precisamos de nos arrepender dos maus caminhos que nós andamos, mesmo que não fosse intencional, mas nós precisamos consertar. Arrepender significa, eu estou indo, não é? Por esse caminho. Eu estou me arrependendo de continuar por esse caminho. Então eu vou me converter. Eu vou virar para cá e vou seguir um novo caminho. E como igreja, eu compartilho isso com você. Se o Senhor te alcançou, se você foi alcançado pela graça de Deus, você tem essa missão. A partir de agora, a partir de hoje, a partir do momento que você sair por aquela porta, a palavra do Senhor diz assim, abra a tua boca e eu encherei. Ai, pastora, mas eu não sei. Abre a tua boca, fala só o que você sabe. E o Senhor vai acrescentar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Amém? Você recebe isso? Vai para Atos, capítulo 1. Abra aí comigo. Atos, capítulo 1. Glória a Deus. O Senhor é bom. Atos, capítulo 1. Um 8, queridos, 1:8. Diz assim, então, eu estou em 9:8. Atos 1:8. Eu acho que eu peguei o versículo errado. 1:8, isso mesmo. Eu sei que é um versículo que você conhece muito. Vamos dizer juntos? Está aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas... Amém. Se você, por algum momento, você disse, pastora, eu não tenho essa graça, eu não tenho essa unção. Quando Jesus subiu, ele deu aquela ordenança para os discípulos, ide, fazer discípulos, e ele disse assim, agora eu estou indo, vocês vão para Jerusalém e aguarde lá, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui foi o cumprimento do que o Senhor falou. O Espírito Santo desceu sobre eles e ali eles foram capacitados para ser testemunha. No momento que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo já vem morar dentro de você. Amém? E em seguida você começa a buscar o poder do Espírito Santo, ele reveste a sua vida e você está preparado para ser usado por Deus, para falar do Evangelho para outras pessoas. Queridos, e eu quero te mostrar aqui algo que me chamou bastante atenção. Quando os discípulos saíram aqui de Jerusalém, cheios do Espírito Santo, eles já começaram a viver o que o Senhor tinha ordenado.
Quem foi o primeiro que pregou quando recebeu o Espírito Santo? Pedro. Quantas vidas a palavra do Senhor diz que se renderam ao Senhor naquela pregação? 3.000. Olha aí, o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias. Vai lá, faz o que eu estou mandando, porque o restante é comigo. Eu darei graça, eu darei unção, eu quebrantarei os corações. E Pedro teve ousadia, foi lá, falou, e o Senhor quebrantou os corações dos presentes, e eles se renderam ao Senhor. No meio dessa maravilha que estava acontecendo, os discípulos saíram pregando e falando de Jesus a todos os cantos. Existiam aqueles que eram guardadores da lei, e eles começaram a perseguir a igreja, e um dos perseguidores da igreja era Saulo. Ele, querendo manter aquela religiosidade, ele saiu perseguindo a igreja. E a Bíblia diz, em Atos 9, quantos conhecem a história de Saulo? A palavra de Deus diz que Saulo, ainda respirando muita raiva e ódio dos cristãos, ele saiu para perseguir, matar, prender todos aqueles discípulos que estavam falando do Senhor. Só que Saulo, ele não estava esperando que o mesmo Senhor que comissionou aqueles discípulos também havia escolhido ele para essa tarefa. E quando ele estava a caminho de Damasco, o que aconteceu? A Bíblia diz que uma luz muito grande veio do alto, de forma que cegou Saulo, e ele caiu daquele cavalo. Ele caiu porque ele não tinha experiência. Que isso, irmão? Ele era um guerreiro, ele tinha muita experiência, mas o poder de Deus, quando ele desce, não importa quem você é, não importa o buraco que você está, não importa a dureza do seu coração, a luz do Senhor derrubou Saulo daquele cavalo. E quando ele caiu, a palavra de Deus diz que ele já levantou, perguntando: quem és tu, Senhor? Porque ele viu que aquilo não era algo natural, aquilo era sobrenatural. E ontem o pastor Jonatas pregando, ele falou sobre isso. Queridos, nós temos a missão de cuidar, de discipular. De quem que nós vamos cuidar e discipular? Daqueles que se converteram, daqueles que caíram do cavalo, daqueles que viram a luz de Deus. Não adianta discipular pessoas que ainda não enxergou a luz, que ainda não caiu do cavalo, que ainda não reconheceu que precisa de Jesus. Quando o homem e a mulher sente o toque do Espírito Santo e decide seguir o Senhor, aí é hora de você chegar. Aquele momento ali foi sobrenatural, porque se Pedro fosse falar com Paulo, ele ia morrer. E o Senhor viu que não tinha como os discípulos chegar a Paulo, porque quando chegasse a Paulo, já morreria. E o Senhor agiu de forma sobrenatural para alcançar o coração daquele homem. Tem gente que vai ser alcançado sem nem você abrir a boca. Nem você abrir a boca. Deus vai pegar ele de forma sobrenatural. Mas isso não nos dá o direito de descansar e dizer: não vamos falar, não vamos fazer, eu não tenho chamado. Eu tenho chamado porque eu sou filha. Eu tenho chamado porque um dia eu fui alcançada. Eu fui comissionada. Amém? Quem recebeu a grande comissão aí no seu coração? Amém? Sai daqui. Eu tenho orado assim, irmãos, eu confesso para vocês que eu não sei nem se eu estou certa. Se eu não tiver, você me perdoa, viu? E está tudo certo. Eu tenho dito assim: Senhor, coloca na minha frente só os sedentos. Porque tem aqueles que estão sedentos, que estão maduros, está no ponto de ser colhido. Ô Senhor, manda os canseiras para outros. Manda para mim só os que estão na hora de colher.
Ô, irmão, porque Jesus, eu já suei tanto com gente que não quer nada com Deus. E a gente fica ali, mas batendo, e não sai nada. Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Já são 30 e poucos anos, Senhor. Manda já. Eu falo, mas manda só os bonzinhos. Manda os canseiros para o pastor Fábio. Manda, ele está novo. Manda os canseiros lá para a Selma, Senhor, mas manda os bons. Amém, irmãos? Eu tenho orado assim, mas eu não tenho orado desse jeito, eu só estou exagerando um pouquinho, viu? Então, continuando aqui, Saulo foi e teve um encontro com o Senhor. Quem lembra da próxima passagem? Está dizendo que naquele momento o Senhor orientou ele que fosse para uma casa e que o Senhor falaria com outro irmão, que era Ananias, para cuidar de Saulo. Lembram dessa passagem? Se você não lembra, abre aí em Atos 9, só para a gente poder se orientar melhor. Atos 9, 10 e 15. Eu acho que eu nem vou mexer aqui na Bíblia, irmão, vou te esperar aqui. Olha só. 9, 10, né? 9, 10 a 15. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias, respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ó, irmão, que bênção! Isso aqui é o fruto maduro. É esse que eu quero para a minha vida. Acabou de converter, já estava orando. Oh, Deus, o Senhor sabe do meu coração, manda os frutos maduros para a minha vida. E viu um homem chamado Ananias entrar. Gente, já estava tendo visão. Estava orando, tendo visão. Ananias entrar e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista que ele perdeu lá quando caiu do cavalo. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Irmão, às vezes aquela pessoa que está ali do seu lado, não dá nada para ela. Nada. É um escolhido do Senhor. E não cabe a nós julgar. Eu estava conversando com a irmã essa semana, sabe? Eu sou aqui, estou aqui toda bonitinha, toda escovadinha, toda arrumadinha. Eu sou filha de Deus, amém? Mas o mendigo que está lá na rua é filho do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Qual é a diferença? É que as escamas dos meus olhos já caíram. E a dele precisa cair. E nem sempre Deus vai usar o poder natural para derrubar a pessoa do cavalo. Vai usar a minha pessoa para ir lá e abraçar e falar de Jesus para ele e dar a palavra para aquela pessoa. E Ananias, então, ficou com medo. Ele está mais ou menos como eu. Senhor, manda só os maduros. Mas, Senhor, como é que eu vou lá? Esse perseguidor do evangelho. Vai lá, porque ele é um escolhido meu. E o que Ananias fez? Ananias foi lá, orou com ele, as escamas dos olhos caíram. E Paulo, então, irmãos, começa a ser usado poderosamente pelo Senhor. Paulo, então, começa a pregar, começa a falar, aquela mesma garra, aquela mesma sede que ele tinha de defender o judaísmo, de defender as doutrinas. Ele passou a ter em defender aquele que o havia levantado, aquele que tirou dos seus olhos. E Paulo, então, parte para a missão de
ganhar e de abençoar muitas pessoas com a palavra, com a libertação que ele havia recebido. E agora interessante, a Bíblia diz que ele começou a falar tanto naquele lugar que as pessoas começaram a ter raiva de Saulo. Como ele era um perseguidor do evangelho, agora ele passou para o lado de lá e queriam matar Saulo de todo jeito. E a Bíblia disse que na madrugada eles colocaram Saulo dentro de um cesto e fizeram ele sair da cidade. E ele foi parar em Jerusalém. Onde está? Quem estava em Jerusalém? Os apóstolos. Ali é como se fosse o berço ali dos apóstolos, né? Porque eles permaneceram em Jerusalém. E olha só, Paulo chega lá querendo falar do amor de Deus em Jerusalém. E a Bíblia diz que os irmãos ficaram com medo. Espera aí, de repente esse camarada não converteu, foi nada. Isso é uma estratégia para descobrir quem são os crentes de Jerusalém. Vamos afastar ele da nossa vida. Ele queria se aproximar dos crentes, dos discípulos de Jerusalém, só que os discípulos estavam como a igreja que é escondida, estava ali com medo. Aí entra uma outra pessoa maravilhosa, você lembra o nome dele? Barnabé. A palavra de Deus diz que Barnabé viu realmente em Paulo que algo tinha acontecido na vida dele. E a Bíblia diz que Barnabé, então, pega Paulo, leva diante dos apóstolos e fala assim, pode confiar. Ele realmente teve um encontro com Jesus. E ali, então, o evangelho começa a crescer. E a Bíblia diz que em todos os cantos, aquele lugar, foi pregado o evangelho, porque havia pessoas dispostas a falar, a abraçar, a caminhar junto, a divulgar o evangelho que um dia o Senhor Jesus deixou como comissão. Amém? E eu vejo muito interessante, porque os discípulos começaram a falar, Paulo foi alcançado, e aí vem, eu acho que na minha visão aqui, o discipulado. Na minha visão, Barnabé cuidou de Paulo, discipulou Paulo. Porque quem conhece Paulo, gente, ele era uma pessoa bem colérica, né? E a Bíblia diz que ele arrumou confusão ali com algumas pessoas. E Barnabé foi usado para cuidar dele. Mais da frente a Bíblia vai dizer que ele estava, acho que em Tarso novamente, largado para lá, convertido, e brigado ali com algumas pessoas e foi para Tarso novamente. O que Barnabé faz? Barnabé sai de onde ele estava, praticamente num avivamento, e vai lá em Tarso, dizer, Paulo, volta comigo para cá. E a Bíblia diz que eles permaneceram juntos em Antioquia por 1 ano, Barnabé cuidando de Paulo, Barnabé cuidando de Paulo. E Paulo só foi crescendo, amadurecendo no Senhor, tanto que boa parte do Novo Testamento que nós recebemos do poder de Deus foi escrito por quem? Por Paulo. Amém? Querido, não importa a sua situação, não importa quem você é, não importa como está a sua vida familiar, não importa se você vem de uma família de berço católico, macumba, espírita, pobre, rico, com a cultura esclarecida ou não, você tem valor. Jesus morreu por mim e por você. E, gente, nós estamos em dias que, às vezes as pessoas falam assim, mas nem adianta mais falar tanto do evangelho, porque é vergonha, é tanta bagunça. Queridos, cabe a nós falar, cabe a nós testemunhar do que Ele fez e está fazendo na nossa vida. O resto é com o Senhor. Quem está fazendo escândalo por aí, em nome de Deus, em nome do evangelho, quem está usando, usurpando, é problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei o que Deus me chamou para fazer, e eu vou cumprir o chamado do Senhor. Então, com essa palavra, irmãos, eu tenho o principal
objetivo de dizer para você que vale a pena seguir o Senhor, que vale a pena deixar Ele te usar, como Ele usou Ananias, como Ele usou a Barnabé, para trazer outros à luz, para ajudar a pessoa a caminhar com Cristo. Eu me converti, queridos, aos 15 anos de idade. E eu não tinha essa carinha bonitinha que eu tenho hoje. Olha, já estou me achando bonitinha. De 10 aos 15 anos, eu fui usuária de droga. Eu saí da minha casa, eu me revoltei, eu perdi o meu pai. E, para mim, a vida já não tinha mais sentido. Eu me envolvi com uma galera de barra pesada mesmo, da cidade de Anápolis. Aprontei tudo que tinha que aprontar na época. E me envolvi em assaltos. Eu era um toco de gente, mas pensa um toco de gente que não tinha medo de nada. E meu marido até falava: Ilma, você desse tamanho, você me enfrenta desse jeito, imagina se você fosse grande. Quando casou comigo, ele falava brincando, mas assim, sempre nas pregações ele falava: gente, quando eu casei com a Ilma, eu dormia com o olho fechado e o outro aberto. Porque eu não sabia o que ela ia aprontar de noite. E por que eu estou contando isso? Irmãos, o Senhor me resolveu. Sabe, eu estava lá jogada nas drogas, dormindo, até em cemitério eu já dormi. Fugindo da polícia. Fui presa 13 vezes. 13 vezes. Naquela época, não tinha conselho tutelar como tem hoje, não. Cacete comia nas costas. Eu queria saber se eu tinha 11, se eu tinha 12. A coisa era feia. E um belo dia, eu fui para uma festa. Eu digo belo porque foi ali que o Senhor me alcançou. Eu fui para uma festa em Pirinópolis, festa dos malucos. E ali, todo mundo tomando banho de cachoeira. E naquela época o topless rolava solto, entre a malucagem. E todo mundo ali fumando e se drogando e tomando, na época a gente falava picada, né? Nem fala mais isso. E, de repente, eu comecei a olhar para todos aqueles meus amigos, aquele som tocando, e eu comecei a sentir um vazio muito grande. Muito grande. De repente, eles chamaram e falaram: vamos fazer um rolê em cima do morro. E quando aquele carro começou a rodar naquele morro, eu comecei a ter um medo muito grande de morrer. Porque eu já tinha ouvido falar do Evangelho. E naquele dia eu falei: Senhor, ao sair dessa festa, eu nunca mais mesma. Porque eu vim para o mundão, fiz tudo o que o mundo tinha para me oferecer, mas o vazio continuava no meu coração. E quando naquela semana eu voltei para casa, e quando eu cheguei na porta de uma igreja batista, eu resolvi entrar. E quando eu entrei, tinha um pastor preparando 4 jovens drogados para ir para o Desafio Jovem de Brasília, que é uma casa de recuperação. E ele falou: e aí, Ilma? Porque ele já me conhecia. O que você quer? Aí eu falei: pode terminar aí, pastor, depois eu te falo. Aí terminou, eu falei. Ele disse: então, trouxe aqui no dia certo e na hora certa. Porque esses 4 jovens aqui estão indo agora para Brasília, para uma casa de recuperação. Você quer ir? Falei: bora, quero ir. Como eu já não dava satisfação para minha mãe mesmo, dali mesmo eu fui-me embora. E 38 anos. Ali eu conheci o amor de Deus. Ali aquele vazio foi preenchido. Ali eu soube que existia alguém que me amava do jeito que eu era. E ali eu resolvi entregar minha vida ao Senhor. Ali eu conheci meu marido. Ali nós fizemos um voto de santidade. Ele disse: eu vou te oferecer, Ilma, um namoro que você nunca teve. Porque ele também era hippie de estrada. E Deus vai nos honrar.
Nós nos casamos, passamos 10 anos no desafio, ajudando outros jovens. Nasceu Jonatas, nasceu Felipe, nasceu Gabriel. E estamos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. Meu marido partiu, como eu disse, tem 4 meses. E ele disse, vamos continuar o projeto. O Senhor me chamou para não continuar apenas um projeto que nós fizemos como pastores, mas de cumprir o projeto eterno, que é de anunciar o Evangelho do Senhor. Irmãos, eu te convido a ficar de pé. Quero ver que o Espírito Santo fala individualmente com cada pessoa, segundo a necessidade de cada coração. Tem pessoas aqui com necessidades diferentes. Se você puder fechar os seus olhos, começar a falar com o Senhor, dizer, Deus, olha para a minha vida, olha para o meu coração. Tem pessoas aqui precisando entregar a sua vida a esse Jesus. Tem pessoas aqui que já entregaram essa vida, a sua vida, mas que precisa renovar a sua aliança com esse Jesus. Tem pessoas aqui que já têm andado com Deus, mas que o Senhor diz para você nessa noite, conserta a rota do seu ministério, conserta a rota da sua vida. Eu não sei como o Espírito Santo está com você, mas eu te digo, ouça a voz do Espírito e responda ao Espírito Santo, porque como ele viu Paulo, como Paulo era escolhido pelo Senhor, você é um escolhido do Senhor. Você não está aqui por um acaso, você é um escolhido do Senhor. Glória a Deus, aleluias, bendito seja o teu santo.